Por isso é tão importante que não enterremos os nossos dons. É aquele conselho vindo dos céus de tão perfeito. Mas as pessoas que recebem esse dom têm um grau de fé mais elevado. Depois de 3 anos, ela falou para o Senhor: agora eu quero engravidar. E engravidou. Muitas pessoas que têm esse dom não sabem usá-lo corretamente. Talvez esse seja o dom de maior responsabilidade. Quem tem esse dom discerne se o espírito é de Deus ou não. E quem tem o dom de variedade de línguas fala, e quem tem esse dom interpreta. Uma capacitação especial que não se consegue com estudo. Os dons são especiais, mas quem recebe não deve se sentir especial porque não é. Ele serve de testemunho para a exaltação do nome de Jesus. Além disso, não devemos acreditar em tudo que é falado só porque a pessoa tem o dom. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem testifica em nossos corações quem é Jesus. E esse Espírito dá dons a quem aceita Jesus como Senhor. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A obra de Deus é imensa e somos usados para a propagação do Evangelho de Cristo na Terra. Logo, muitas pessoas são usadas de diferentes formas para que as diferentes pessoas sejam alcançadas. E o Espírito se manifesta em nós não para o nosso benefício somente, mas para o benefício de todos. Por isso é tão importante que não enterremos os nossos dons. Eu me refiro aos dons dados pelo Espírito Santo, não a dons ministeriais, serviço, ensino, ou a dons comuns que as pessoas recebem quando nascem. E quais são os dons dados pelo Espírito Santo? Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Tem situações que somos usados pelo Espírito e agimos como se tivéssemos algum desses dons. Porém, quem tem o dom ocorre em determinada frequência. Não é um acontecimento isolado. Quando é algo pontual, é que fomos usados apenas para aquele momento. Vamos ver como cada um desses dons se manifestam na prática. Palavra de sabedoria. Por exemplo, tem várias pessoas tentando resolver uma situação e de repente uma pessoa fala algo surpreendente e vai resolver o problema com perfeição. E que ninguém tinha pensado nisso. É aquele conselho vindo dos céus de tão perfeito. Palavra de conhecimento. Tem pessoas que têm um conhecimento profundo da Bíblia e eu não estou me referindo a quem fez o curso de teologia. Estou falando de pessoas que conseguem entender a Bíblia de forma muito rápida e muito clara. E esse conhecimento não é para ser guardado para si, é para instruir pessoas que não têm esse dom ou que têm dificuldade de entendimento. Tem pessoas que têm estudo limitado e demonstram um conhecimento tão profundo que qualquer teólogo ficaria admirado. Fé. Todos nós temos fé, mas as pessoas que recebem esse dom têm um grau de fé mais elevado. Por exemplo, eu conheci uma menina que ela se casou e ela falou para o Senhor que não iria tomar anticoncepcional e que não queria engravidar por determinado tempo. E não engravidou. Depois de 3 anos, ela falou para o Senhor: agora eu quero engravidar. E engravidou. Isso é dom de fé. Dons de cura. Esse é o dom para curar pessoas de alguma doença. Observe que o texto não fala dom de cura no singular, mas fala dons no plural. Eu imagino porque quando se cura uma pessoa, pode se curar de várias formas. Através de oração, através de imposição de mãos. Com o próprio Jesus, a gente via que uma hora ele curou o cego com o cuspe misturado com terra. Outra hora ele mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla do manto dele e dele saiu o poder que curou ela. Imagino que seja por isso. Operação de milagre. Apesar de cura ser um milagre, aqui se refere a outros milagres diferentes de curar pessoas.
não consegui me lembrar de nenhum milagre de alguém próximo a mim. Mas um exemplo com Jesus foi quando ele transformou água em vinho. Profecia se refere a algo que vai acontecer no futuro. Tem pessoas que acham que a profecia só existia no Velho Testamento, quando na verdade continua existindo hoje, normalmente. Muitas pessoas que têm esse dom não sabem usá-lo corretamente. Expõe no momento errado, para as pessoas erradas, não pede orientação ao Senhor de como expor essa profecia. Às vezes guarda para si quando na verdade era para espalhar os quatro ventos. Talvez esse seja o dom de maior responsabilidade. Por exemplo, uma amiga que tem esse dom chegou para mim e falou que o Senhor iria me dar minha casa própria. No momento, eu nem estava pensando nisso. Financeiramente, eu não tinha nenhuma expectativa. E passado 2, 3 anos, o Senhor fez acontecer várias coisas e minou na compra do meu apartamento. Isso foi uma profecia. Nesse caso, aconteceu rápido, mas pode durar muitos anos para acontecer. Discernimento de espíritos. Quem tem esse dom discerne se o espírito é de Deus ou não. Por exemplo, um pastor foi na minha igreja e disse que chegou um rapaz na igreja dele dizendo que era músico e aparentando ser muito espiritual. Como a igreja dele era pequena e precisava de pessoas para ajudar nos trabalhos, ele já associou que tinha sido Deus que tinha enviado. Só que uma irmã, vendo a empolgação dele, chegou para ele e disse: pastor, isso é pacote de Satanás. E era. Ela tinha o discernimento de espíritos e ele não. Variedade de línguas. Tem o falar em línguas que todos nós podemos falar, mas assim como a fé, esse dom tem algo a mais. Geralmente está ligado em o Senhor usar essa pessoa para falar à igreja ou a um grupo de pessoas. E ele é mais eficiente quando complementado com o dom de interpretação de línguas. Quem tem o dom de variedade de línguas fala, e quem tem esse dom interpreta. Apesar de todos esses dons terem finalidades diferentes, eles têm uma coisa em comum: uma capacitação especial que não se consegue com estudo, somente com a ação sobrenatural do Espírito Santo. Os dons são especiais, mas quem recebe não deve se sentir especial porque não é. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Quem tem, recebeu para algum propósito em prol do reino de Deus. Não tem nenhum merecimento nisso. Muitas pessoas não entendem a finalidade do dom recebido e acham que é somente para o seu próprio benefício. Mesmo quando esse dom é usado e traga resultado para apenas uma pessoa, ele serve de testemunho para a exaltação do nome de Jesus. Por isso que ele não pode ser escondido. Não podemos esquecer também que os dons não podem ser usados desordenadamente. Nem podemos achar que podemos usá-los em qualquer lugar e de qualquer jeito. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E aqui só lembrando que os dons são dados pelo Espírito Santo, mas executados por nós humanos e infelizmente podemos, por exemplo, distorcer, florear para tentar aparecer ou executar de forma errada, saindo do propósito original do Senhor. Além disso, não devemos acreditar em tudo que é falado só porque a pessoa tem o dom. Devemos julgar se naquele momento a pessoa não está falando por si mesma, está falando alguma heresia, ou seja, falando alguma coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus. E aqui fica claro também que não existe essa história de que eu não consegui me controlar. A Bíblia é clara. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, eu posso controlar o momento e como usar o meu dom. Se não tivermos esses dons, podemos buscá-los. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia.
Ou seja, eu posso orar pedindo ao Senhor para me dar um desses dons. Lembrando que devemos buscar esse dom com o intuito de colaborar com o reino de Deus e não somente para o nosso próprio benefício. Que o Senhor nos ajude a usar os nossos dons de forma adequada. Que Ele nos ajude a não enterrar os nossos dons. Que possamos ser bênção na vida de outras pessoas através desses dons. E busque os dons que vai trazer o maior benefício para o reino de Deus. O apóstolo Paulo recomenda que busque o dom de profecia. Um cheiro para todos vocês e que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.